Já era esperado que os casos de coronavírus chegassem ao Brasil. E essa chegada ela veio justamente pelo estado de São Paulo, que é onde tem uma população maior e que recebe a maior quantidade dos voos oriundos dos países de fora. Quando a gente percebe que esse vírus começa a se estabelecer no país, a gente vê que isso não tem volta. Não existe uma forma agora de a gente fazer uma contenção e impedir que os novos casos aconteçam. Então, aqui nós temos o porto, nós temos o aeroporto, que são fronteiras importantes que podem acabar sendo responsáveis por essa disseminação. Todas as autoridades de vigilância estão atentas para fazer a contenção, caso seja necessário, mas também para orientar as pessoas de que se trata de uma doença mais simples e que não precisa gerar tanto pânico. O que a gente pode comparar, que tem sido bastante utilizado, é comparar a infecção respiratória por esse novo coronavírus com influenza, que é o causador de gripe. Quando a gente olha para a confirmação de caso e quando a gente vai pensar num caso suspeito, a definição é muito semelhante, que é o paciente que apresenta febre e algum sintoma respiratório. Então pode ser aí tosse, pode ser uma dor de garganta, algum quadro que vai nos relembrar de que nós temos uma infecção respiratória presente. A única forma de fazer o diagnóstico diferencial é pelo exame laboratorial. Então o paciente ele precisa, num primeiro momento, ser avaliado em relação à gravidade. A nossa preocupação é que os casos podem ocorrer com pneumonia ou com insuficiência respiratória, que é a dificuldade de respiração. Além disso, algumas pessoas que já têm doenças comprometedoras da sua saúde podem ter uma instabilização dessas doenças. Então, se essas doenças ficam descompensadas, também existe um risco para a saúde da pessoa. Quando a gente vê o grande número dos casos, a grande maioria dos casos são leves. Bom, até o momento, o fluxograma do Ministério da Saúde nos orienta para fazer a avaliação do paciente que tem febre, mais algum sintoma respiratório e seja procedente das áreas onde a doença já se estabeleceu. Então, ela começou pela China e hoje a gente já tem um número grande de países que confirmaram casos de doença. Outros casos que são considerados são aquelas pessoas que têm esses sinais e sintomas e que tiveram contato com alguma pessoa procedente desses países. Ou seja, eu preciso necessariamente desse vínculo epidemiológico para fazer uma intenção de que essa pessoa pode ter uma doença pelo coronavírus. De toda forma, quando a pessoa ela tem esse quadro suspeito, ela é avaliada em relação ao influenza também. Toda pessoa que tiver aqueles quadros de maior gravidade recebe o Tamiflu, que é o oseltamivir, para fazer o tratamento do influenza e a partir daí a detecção ou não do coronavírus. Até o momento não existe uma vacina disponível, embora vários estudos estejam em andamento, não se acredita que em curto prazo vá haver uma vacina disponível para a população. O mais importante então é a etiqueta respiratória e a higienização de mãos. Todas as pessoas que têm um quadro respiratório, elas devem se manter um pouco mais afastadas. É importante que elas não estejam em convívio com as demais pessoas para não ter a transmissão dessas infecções respiratórias. E a pessoa deve ter o cuidado de sempre higienizar as mãos. Existe um protocolo sendo bastante trabalhado agora que é para evitar tocar os olhos e a boca, porque justamente a mão, como sendo uma ferramenta de transporte desses vírus respiratórios, ela vai penetrar por essas mucosas e assim permitir a infecção.